Bom dia a todos, bom dia a todas. Sob a proteção de Deus, havendo quórum regimental, estando presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão de número 39, iniciando-a com o processo 9.138, que tem como relator o ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Tratam os autos do registro de incorporação salarial da servidora Francisca Eulália da Silva Lima. É um processo antigo, registrado por determinação desta Corte de Contas em 97. Foi verificado e acostado aos autos documentos comprobatórios referentes ao processo administrativo, que originou o benefício. Observa que a Resolução 78 não alcançou este processo com relação àquela decisão que resolvia tudo o que estava para trás. Verificou também, em consulta ao Acto de Previdência, que a servidora compõe o quadro do Gabinete Civil do Governador e continua em atividade. Salienta que em meados de 97 e 98 foram instaurados processos como este, em que se questionava a legalidade da incorporação de gratificação pelo exercício de função de direção ou chefia, com fundamento na Lei 39, que vigiu até 99, quando foi revogada pela Lei Complementar 62 e que o Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. O processo está tramitando nesta Corte de Contas há 17 anos, sem que tenha ocorrido neste interim análise ou discussão quanto à legalidade da incorporação questionada. O douto Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se à folha 129, através do seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de processo de fiscalização de incorporação salarial da servidora estadual, senhora Francisca Eulália da Silva Lima. A instrução apontou que a Justiça Estadual consolidou jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão. Verifica-se também que este feito encontra-se parado há 17 anos, sem que tenha ocorrido análise ou discussão interna quanto à legalidade ou não da despesa de que trata. De outra parte, não pode o Tribunal de Contas determinar a supressão de vantagem incorporada aos proventos de aposentadoria de agente público por decisão judicial transitada em julgado. Nessas condições, sugerimos o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa situação, eu me lembro perfeitamente, quando eu entrei aqui no Tribunal em 98, que essa era uma preocupação do Tribunal, porque o artigo da Lei 38 estava vigindo. E o Tribunal entendia que não havia uma regulamentação para isso. Aí, em 99, houve a revogação do artigo, que manteve a incorporação só na inatividade, mas na atividade não. Só que, em função das decisões que houve no Judiciário, o Tribunal acabou acatando o seguinte: já que há um marco, o que está para trás, acabamos acatando. E qual era o problema? É que não havia, na 38, um regramento específico que falasse se era pelo maior, pelo menor, quantos anos. Então, assim, não havia um cálculo. Havia a previsão da incorporação, mas não havia um delineamento perfeito de como ela deveria ser feita, se era pela maior, pela menor, pela média. E isso não estava escrito na lei. Mas, ao final, acabou se entendendo que deveria ser feita essa incorporação nos modelos que foi feito o Judiciário, e, com isso, se resolveu o que estava para trás, porque hoje nós não temos mais que enfrentar o problema. Então, é o caso da servidora, que, à época, fazia os 10 anos de incorporação e tal, e que, portanto, acabou, até hoje, ela recebe. Então, nesse sentido, em face dos dados apresentados nos autos, visando o registro neste Tribunal da Incorporação Salarial da servidora Francisca Eulália da Silva Lima, acompanhamos o entendimento de que o Poder Judiciário do Estado consolidou a jurisprudência no sentido de conceder segurança jurídica, garantindo a incorporação em casos análogos a esse, observando que não há possibilidade de exercer o controle sobre os atos administrativos nos dias de hoje. Assim, em face do tempo decorrido, sem qualquer movimentação do processo em tela, voto pelo arquivamento do processo. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, Excelência. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra, com o processo 14.216.
Obrigado, Excelência. Excelência, eu gostaria de julgar em bloco do processo do número 2 da pauta até o número 8 da pauta, com exceção do 16.003 do senhor Genésio Rufino de Araújo, porque ele se diferencia dos demais, porque ele tem 2 pontos para discussão. Pois não, ouço o Ministério Público. Nada a opor. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigado, Excelência. O primeiro processo é da servidora Hortenice Evangelista da Silva, professora de nível superior, 26 anos, 82 dias de serviço, classificada com a Lei 274, na classe 2, referência 1, no valor, com os proventos estimados, calculados e definidos em R$ 4.539,72. O segundo processo é da senhora Valdelene Barbosa Tavares, também agora no cargo de professora de nível superior, 30 horas, com 25 anos, 9 meses, 25 dias, classe 2, referência I. Também com os benefícios da Lei Complementar Estadual 274, com os proventos em R$ 4.539,72. O terceiro processo é da senhora Silvia de Freitas da Silva, professora P2, 30 horas, 32 anos, 289 dias, preencheu todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, obteve progressão de P1 para P2, veio a óbito em 2013. A 4ª Inspetoria solicitou ao Acre Previdência a revisão da pensão percebida pelo senhor Francisco Soares da Silva, e a Acre Previdência informou que a servidora em tela foi aposentada com base na regra de transição do artigo 6º, Emenda Constitucional 41, não tendo seu pensionista direito à paridade e integralidade, permanecendo o valor da pensão. O processo 15.346 é do senhor João Muniz Nunes, apoio administrativo, nível 1, 25 horas, com 35 anos, 67 dias de serviço, com enquadramento na classe 1, referência 8, com proventos de R$ 1.332,80. O processo seguinte é aquele que nós estamos pedindo para ser julgado em separado. O processo 18.430 é da senhora Maria José Sá da Silva, no cargo de professora de nível superior, com 29 anos, 318 dias de tempo de serviço líquido, na classe 2, referência J, com os benefícios da Lei Complementar 274, com proventos de R$ 4.791,93. O processo seguinte, o 19.709, da servidora Marineide Mendes Couto, professor de nível superior, com 32 anos, 153 dias de tempo de serviço líquido, na classe 2, referência J, com os benefícios da Lei 274, em R$ 5.718,76. Foi feita diligência com relação à vantagem pessoal. Salienta que outro contrato da professora também já foi registrado na segunda Câmara, no Acórdão 378 de 2015. Em todos os processos, nós temos a pronúncia do doutor do Ministério Público. São os relatórios, Excelência. Palavra o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Nesses processos de aposentadoria, eu vou ler resumidamente os pronunciamentos, tendo em vista que, na maior parte deles, são aposentadorias de professores, não é? Pela mesma regra, não tendo assim necessidade de uma leitura integral.
primeiro processo é o 14.000, o primeiro processo do bloco é o 14.216. Trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, baseado nas regras de transição previstas na emenda constitucional número 41/2003, artigo 6º, incisos 1, 2, 3 e 4, combinado com a emenda constitucional 47/2005, artigo 2º. Aqui, nessa concessão, verifica-se que houve uma promoção antecipada, né? Normalmente, via de regra, quando há algum problema, nós verificamos que há uma promoção tardia, ou seja, nesse caso aqui houve o contrário. Ela recebeu uma promoção antes do tempo correto e nesse caso aqui, tendo em vista a presunção de boa-fé da beneficiária, no que se refere à antecipação de sua última letra, e o prazo prescricional quinquenal contra e a favor da administração, nós estamos opinando pelo registro da matéria, a teor do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação da origem, para as devidas anotações da inconsistência levantada nos assentamentos funcionais da inativa, nos termos lá do regimento interno do Tribunal de Contas, no artigo 172, combinado com a resolução do TCU número 206/2007, artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1. Segundo processo do bloco, que é o 15.422, trata-se também de aposentadoria de professor, desta vez da servidora Valdelene Barbosa Tavares, a aposentadoria com a mesma fundamentação legal, né, da anterior. Nesse caso aqui, constatou-se erro no enquadramento dela e aquela situação de promoção tardia. Com o advento da Lei 274, de 2014, ela foi reclassificada, ficou como professora de nível superior P2, classe 2, referência I, né? Os proventos estabelecidos à época da aposentadoria foram atualizados, acrescidos da sexta parte. Ante o exposto, opinamos pelo registro da matéria, teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da correção do ato de aposentadoria, notificando a servidora da decisão. O próximo processo é o 15.256, também uma aposentadoria de professora, desta vez da Silvia de Freitas da Silva, uma aposentadoria voluntária, integral especial por tempo de contribuição, com aquelas mesmas regras da emenda 41 combinada com a emenda 47. Aqui observa-se, né, que a servidora veio a óbito em 4 de junho de 2013, conforme documento juntado à folha 71. Na hipótese, a pensão gerada deverá ser analisada em processo autônomo. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Próximo processo é o 15.346. Agora é uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor João Muniz Nunes, né? Agora é apoio administrativo, nível 1, 25 horas, baseado nas regras previstas no artigo 6º, também da emenda 41, combinado com a emenda 47, artigo 2º. A análise técnica considerou que o ato obedeceu aos ditames constitucionais e legais pertinentes à espécie. Ele foi reclassificado pela Lei 274,
ficou como apoio administrativo 25 horas, classe 1, referência 8. Os proventos foram estabelecidos corretamente e atualizados pela Lei Complementar Estadual número 274/2014, acrescidos da sexta parte. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. O próximo processo é aquele que nós vamos deixar por último, né, para relatar a parte e julgar. O processo 18.430. É também de professora, da servidora Maria José Sá da Silva. É uma aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição. Aqui também verifica-se erro no momento do enquadramento. Posteriormente, com o advento da Lei 274, ela foi reenquadrada na classe 2, referência J. Com isso, nós estamos opinando também pelo registro da matéria neste âmbito, teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação da origem, para as devidas anotações da inconsistência levantada em relação à referência nos assentamentos funcionais da beneficiária e da comunicação da servidora para os fins que entender cabíveis. Próximo processo é o 19.709, que é também de professora, da Marineide Mendes Couto. É uma aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição. Aqui observa-se a ocorrência de promoção tardia. Com o advento da Lei 274, ela foi reenquadrada para professora, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, tendo sido fixados proventos correspondentes acrescidos da sexta parte, conforme ficha financeira e ato de fixação. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, bem como a notificação da servidora para adotar as providências que entender necessárias. São os pronunciamentos. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, pela legalidade e registro, nos termos aqui propostos das aposentadorias apresentadas, pela comunicação, pela notificação da servidora, dos servidores, para tomarem conhecimento das decisões, inclusive alguns que poderão tomar algumas medidas, se assim acharem pertinentes, pelo encaminhamento de cópias dos feitos ao Instituto do Acre Previdência e após pelo arquivamento dos autos. É como pode, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu só acrescento ao voto a determinação à Acre Previdência para as anotações nas fichas funcionais dos servidores no processo do item 2, 3, 7 e 8. Isso mantendo a coerência do meu voto e da decisão da segunda Câmara e pelo fato do Pleno ainda não ter também julgado o processo de harmonização de entendimento. Obrigada. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade, nos termos dos votos por ele propostos, com o acréscimo no voto da conselheira Maria de Jesus, da determinação ao Acre Previdência nos processos de números 2, 3, 7 e 8. Prossegue com o processo 16.003, conselheiro Antônio Jorge Moreira. Obrigado, excelência. Trata este processo da aposentadoria do servidor Genésio Rufino de Araújo, auxiliar operacional de serviços diversos. O mesmo completou 70 anos de idade em 26 de agosto de 2011 e foi aposentado compulsoriamente. Seu tempo de serviço líquido foi de 33 anos e 168 dias.
atendeu o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, com redação da emenda 20 e emenda 41. A quarta inspetoria desse tribunal afirma às folhas 89 a 92 que o servidor preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados pela média aritmética simples das 80% maiores remunerações, acho que das maiores remunerações, 80% delas entram nessa média, conforme ditames da Lei 10.887, e apresenta o enquadramento e a fixação dos proventos no grupo 1, referência 8, que totaliza R$ 1.312,19. O Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, e observa que os proventos foram calculados em consonância com o artigo 40, parágrafos 3º e 17 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 41 e lei complementar 10.887. Entretanto, na análise técnica realizada pela quarta inspetoria, após encontrar a média aritmética simples de 80% das maiores contribuições, nos termos do artigo 1º da lei 10.887, estando correto, aplicou a fração de 12.213 sobre 12.775 na remuneração do cargo efetivo, sem previsão na legislação, quando a jurisprudência já definiu que não se aplica o fator de proporcionalidade à última remuneração, que apenas é observada para fins de limite, acórdão TCU 2212 de 2008, sugerindo reavaliação da análise a respeito da matéria antes do parecer conclusivo. Oficiado a se manifestar quanto à metodologia adotada no cálculo da média aritmética simples e na remuneração do cargo efetivo do servidor, o Instituto de Previdência do Estado do Acre apresenta o seu entendimento através do parecer 257/14, folhas 102 a 106, onde, no item 1, apresenta a divergência nos índices de atualização das remunerações, folhas 102 a 104. E no item 2, a proporcionalidade dos proventos, folhas 104 a 106. No item 1, referente à divergência nos índices da atualização das remunerações, a Procuradoria argumenta que o Instituto Brasileiro, o IBGE, calculou e divulgou que o INPC de fevereiro de 2008 foi de 0,48, portanto, a Previdência utilizou este índice para gerar a tabela dos fatores de atualização constantes. Entretanto, o Ministério da Previdência Social utilizou o INPC de 0,51. Alega ainda que a tabela do Ministério da Previdência Social é um parâmetro a ser observado, não seguido obrigatoriamente, pelo fato de não vincular o Acre Previdência, tendo em vista que os índices não são estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social, apenas divulgando a tabela de orientação. No item 2, proporcionalidade dos proventos, a Procuradoria apresenta o entendimento próprio do Acre Previdência para os parágrafos 2º, 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, sem apresentar uma jurisprudência ou base legal de sustentação para este procedimento. Por fim, ratifica os índices que serviram de base para a atualização da remuneração por cálculo da média aritmética simples, mantendo os cálculos dos proventos com formato de fixação. Instado a se manifestar novamente, o Ministério Público de Contas pronunciou-se às folhas 110 a 112, discordando do parecer do Instituto de Previdência, negando o registro da presente aposentadoria. É o relatório, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de aposentadoria compulsória baseada nas regras previstas no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal de 88, com redação dada pela emenda número 20/98 e emenda constitucional número 41/2003. A quarta GCE pronunciou-se às folhas 89 a 92. Este MPC emitiu pronunciamento de mérito às folhas 96 e 97. No dia 12 de 11 de 2013, foi realizada uma diligência junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para que fossem apresentadas informações ou reanálise quanto à metodologia adotada no cálculo da média aritmética simples e na remuneração do cargo efetivo, no prazo de 30 dias. O Instituto acostou o parecer de folhas 102 a 106 em 6 de 10 de 2014. O processo retornou a este Ministério Público de Contas no dia 10 de outubro de 2014.
Nesse processo, nós temos aquelas duas situações, uma relacionada à utilização do índice e a outra relacionada à proporcionalização dos proventos, né? Esse pronunciamento ministerial, ele é de 16 de março de 2015. Depois disso, nós tivemos algumas conversas aqui, inclusive com a participação do pessoal dos servidores do Acre Previdência. E, assim, com relação ao índice, eu acho que nós conseguimos superar, né, aquela divergência em função dos esclarecimentos que foram prestados. Havia um índice que não havia um índice provisório num determinado mês, e, com isso, o Ministério da Previdência, dali para frente, estava utilizando um índice, o Acre Previdência outro, mas isso aqui já foi esclarecido. Então, eu digo assim, no pronunciamento, a gente ficou defasado em função do tempo. Então, eu vou passar essa parte, já superando o problema do índice, e vamos passar, então, a segunda parte, que é da proporcionalização. Perfeito. Bom, com relação ao item da proporcionalidade dos proventos contido no parecer, verificou-se que o Acre Previdência tem efetuado a proporcionalização da média e do cargo efetivo em desacordo com o parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal de 88, combinado com o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 10.887/2004. Em verdade, o entendimento deste parquê é de que o limite consignado no parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal de 88 deve ser observado após o cálculo da proporcionalidade devida. Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta à consulta formulada por seu jurisdicionado, cita um exemplo concebido pela área técnica daquela Corte de Contas, em que ficou demonstrado desconformidade com a legislação e lesão a direito subjetivo da beneficiária ao se aplicar o raciocínio adotado neste processo pelo Acre Previdência, embora reflita a orientação do Ministério da Previdência Social, objeto da ON MPS número 02/2009. Bom, abre aspas, na hipótese aventada, a servidora com direito à aposentadoria com proventos proporcionais de 20 a 25/30 teria seu benefício calculado, segundo o entendimento do Ministério da Previdência Social, no valor de R$ 8.333,33, ao passo que a metodologia aplicada fosse aquela indicada como correta pelo TCU, seus proventos proporcionais corresponderiam a R$ 10.000. Isto porque o valor da última remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria corresponde a R$ 10.000, e a média foi calculada em R$ 12.000, em razão da aplicação dos índices de atualização das remunerações, conforme preceitua o parágrafo 17 do artigo 40 da Constituição da República. Assim, os valores acima resultam da aplicação da proporcionalidade, no primeiro caso, após o confronto da última remuneração no cargo, com o apurado na aferição da média, tornando-se como base, portanto, o valor de R$ 10.000, que na fração 25/30 corresponde a R$ 8.333,33. Pelo entendimento do TCU, calcula-se o benefício, ou seja, 25/30 de R$ 12.000, e o resultado de R$ 10.000 é confrontado com o limite, que no caso consiste também em R$ 10.000. Sempre na hipótese em que a média for superior à última remuneração, nós vamos ter problema com relação à utilização de uma metodologia ou de outra. E é isso que está sendo exemplificado aqui nessa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom, no mesmo sentido, também, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Abre aspas. O parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal instituiu um limite para a percepção dos proventos da inatividade, a ser verificado no momento da aposentadoria, e não uma metodologia de cálculo desses proventos. A estipulação desse limite decorre do princípio da solidariedade esculpido no caput do artigo 40. Desse princípio também resulta a instituição da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. O princípio da solidariedade mitiga, mas não afasta, o caráter contributivo do regime próprio de previdência social, que opera tanto em favor como em desfavor do servidor. A imposição de restrições que afastam o caráter contributivo, como a limitação do valor de proventos, somente pode decorrer de comando constitucional. Por conseguinte, a norma contida no parágrafo 2º
do artigo 40 não deve ser interpretada de forma extensiva, sob pena de infirmar o princípio da contributividade. Não é lícito, portanto, que a orientação normativa do Ministério da Previdência altere a forma de cálculo estabelecida em lei para ampliar limitação do texto constitucional, fecha aspas. Assim, como visto, o cerne da questão não está na proporcionalização dos proventos, mas na aplicação desta proporcionalidade à remuneração do cargo efetivo, que, de acordo com o texto constitucional, é simplesmente um limite a ser observado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro da presente concessão pela incorreção do cálculo dos proventos, contrariando as normas pertinentes, sem prejuízo do pagamento dos proventos ao servidor, uma vez que não há verba impugnada, e pela notificação do Acre Previdência para as providências corretivas que o caso requer, bem como pela ciência do interessado. É o pronunciamento. Palavra o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Excelência, nesses dois itens, na mesma linha, com as observações do seguinte. Então, com relação ao índice, realmente houve uma antecipação do índice naquela época do NPC pelo Ministério da Previdência, então não há nenhuma incorreção, uma vez que foi aplicado o índice real e há uma definição de qual é o índice, então, sem problema nenhum, então, o mesmo entendimento de que não há nenhum problema em adotar o índice verdadeiro do INPC, conforme fez o Acre Previdência. No segundo item da proporcionalização, este tribunal sempre decidiu, apesar de inicialmente ter instruído, quando aqui começou, da forma que é adotada pelo Acre Previdência, depois nas nossas decisões isso nunca foi levado em consideração, então nós sempre mantivemos este outro entendimento e que ele comungava exatamente com o entendimento do acórdão do TCU. E que foi o do debate lá naquele dia e tal, de que se haveria uma retirada de direitos e uma dureza maior na interpretação que o Acre Previdência estava dando lá. E tudo isso baseado no acórdão 2212 de 2008 do TCU. Então, esse acórdão é 2212 de 2008 do TCU. É o acórdão que diz que não vale a interpretação lá do Ministério da Previdência, orientação e tal, que era exatamente a que seguia o TCU. E eu vou manter esta nossa decisão, com o mesmo entendimento do Ministério Público, aquilo que nós vimos. No entanto, por quê? Porque nós estamos na Câmara. Mas eu acho que isso deverá provavelmente ser matéria de recurso, porque o ano passado o TCU deu uma reviravolta. E ele, inclusive, naquela decisão que até o Acre Previdência encaminhou, ele já, inclusive, mandou fazer invertido. E aí ele definiu assim: no cálculo do valor inicial dos proventos relativos à aposentadoria proporcional, o valor resultante do cálculo pela média deve ser previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo efetivo previsto no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 10.887 de 2004, promovendo-se posteriormente a aplicação da fração correspondente, segundo o disposto no artigo 62, parágrafo 1º da orientação normativa do Ministério da Previdência Social, número 2, de 31 de março de 2009. Então, ele revê. E, no mesmo acórdão, ele diz assim: aplicar isso naquelas que ainda não foram apresentadas, aplicar no caso da aposentadoria não ter sido enviada ao TCU, mas foi concedida há mais de 5 anos, no caso da aposentadoria já ter sido enviada ao TCU, e aí ele começa, inclusive, a fazer a revisão daquilo que ele já aprovou. Mas entendo que, neste instante, de forma prudente, eu quero manter, até nós, então, fazemos uma decisão, se isso vier a ser matéria recursal, fazemos, então, um entendimento a nível de pleno, por ser uma matéria maior. Sim. E não começarmos a fazer revisão aqui na parte da Câmara. Então, nessa linha, eu quero manter o mesmo entendimento do Ministério Público, só que eu quero apresentar a proposta do registro nos termos propostos pelo tribunal, que é apresentando aquele índice de correção e a proporcionalização no modelo que foi também defendido pelo douto Ministério Público, com os proventos de R$ 1.312,19. Então,
pela notificação ao Previdência, pela notificação ao servidor, mas, ao invés de negar, eu registro com o valor correto. É como voto, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, a minha preocupação é de como o Acre Previdência fará essa correção, né? Então, eu prefiro acompanhar o Ministério Público negando o registro. Eu vou pedir vista do processo. É complexo. A matéria é complexa. Eu gostaria de convidar o conselheiro Antônio Malheiro para presidir a sessão enquanto eu relato os meus processos e já também fazer o encerramento. Dando prosseguimento à pauta, passamos ao processo 21692, que tem como relatora a nobre conselheira Dulce Araújo, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhora conselheira, senhoras e senhores. Versos autos sobre o relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, relativo ao terceiro quadrimestre de 2015, de responsabilidade de seu presidente, o ilustre deputado Josinei Alves Amorim. A DAFO, por meio da primeira Inspetoria-Geral de Controle Externo, emitiu o relatório, as folhas 4 e 8, apontando a incompletude dos demonstrativos apresentados, em desrespeito ao disposto no artigo 55, terceiro parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e Portaria STN número 553, de 22 de setembro de 2014, que aprovou a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, o desacordo dos gastos com o pessoal da Assembleia Legislativa que estão acima do limite legal, bem como a ausência no respectivo demonstrativo da despesa com pessoal inativo e pensionista, que, embora tenha o Acre assumido esse pagamento, a cobertura de eventual insuficiência financeira é de responsabilidade da ALEAC. Após a distribuição dos autos, em 23 de fevereiro do ano em curso, o Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou sua folha 17. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. O presente relatório foi tempestivamente encaminhado através do ofício número 87, de 27 de janeiro de 2016, muito embora não tenha sido completamente publicado na imprensa oficial, nem remetido eletronicamente ao tribunal. Seus dados demonstram que o gasto com pessoal da origem, da ordem de 2,18% da base de cálculo, ultrapassou o limite máximo para tanto. De outra parte, a instrução constatou que a despesa com inativos e pensionistas não foi informada. Isto posto, opinamos pela notificação do responsável para reduzir a despesa com pessoal, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, e divulgar a matéria, conforme o modelo vigente da Secretaria do Tesouro Nacional, e ainda para cumprir a referida resolução da Corte sob pena de responsabilização. E 2, a determinação da correção do demonstrativo da despesa com pessoal. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse processo, dada a análise feita pela área técnica e a manifestação do Ministério Público de Contas, voto pela determinação ao gestor de que, considerando que os gastos com pessoal ultrapassaram o limite legal, elimine o percentual excedente nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, consoante estabelece o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela cientificação ao gestor de que, enquanto a despesa com pessoal que supere os limites legais não for eliminada, nos termos do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000, são vedados à Assembleia Legislativa do Estado do Acre a concessão de aumento, vantagem, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento dos servidores. Pela contratação, proibição de contratação de hora extra, salvo no caso disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na LDO.
pela abertura de processo autônomo para apuração do descumprimento do artigo 55, terceiro, parágrafo 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Portaria STN número 553 de 2014, que aprovou a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais e de reincidência no descumprimento de determinação desta Corte de Contas, no caso, a adequação de gastos com pessoal ao limite legal, nos termos do artigo 89, inciso 7º da Lei Complementar Estadual número 38/93, e pela remessa do acórdão que vier a ser proferido à DAFO para acompanhamento. Envio dos autos ao arquivo. Após as formalidades de estilo, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos do voto aqui proposto. Passamos ao processo 17.052, continua tendo como relatora a nobre conselheira Dulce. Senhor presidente, eu gostaria de votar em bloco esses dois processos. São de Não, aposentadoria. ouço do doutor Sérgio, Nada oposto, senhor presidente. doutora Maria de Jesus, De acordo, excelência. com a palavra a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo é o 17.052. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da inativa Maria José Tavares, matriculada na Secretaria de Educação sob o número 43.931.1, com proventos integrais, no cargo de professora P1, 30 horas, referência 6. Se faz a prova pela portaria número 549, de 31 de julho de 2012. O segundo processo, 18.187, a inativa é Zeferina da Silva Pedrosa, também da Secretaria de Estado de Educação, matriculada sob o número 177.474.2, com proventos integrais, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, referência A, portaria 330, de 23 de abril de 2013, e o Ministério Público de Contas se manifestou nos dois feitos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, 17.052, uma aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Maria José Tavares. O que observamos aqui é que ocorreu aquela situação de promoção antecipada e também com relação a uma vantagem pessoal, que observamos que a beneficiária, até outubro de 2015, estava faltando um reajuste de 12%, decorrente da Lei número 1704/2006, em relação à vantagem pessoal. Bom, isto posto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação do ACT Previdência e da servidora a respeito do apurado. E o último processo, que é o 18.187, é também de uma professora. Ela é uma aposentadoria voluntária especial integral por tempo de contribuição. Ela foi reclassificada pela Lei 274, a aposentadoria está correta, aqui não constatamos nenhum problema. Com o advento da Lei 274/2014, ela foi reclassificada para professora nível superior P2, classe 1, referência J. Aqui também os proventos foram atualizados de acordo com essa lei e acrescidos da sexta parte. Ante o exposto, nós estamos opinando pelo registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Ante todo o exposto e o que consta dos autos, considerando a regularidade da documentação apresentada, a conformidade do que está estabelecido na legislação, levando em consideração as manifestações do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, voto nos dois processos pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesta Corte de Contas das duas aposentadorias, de Maria José Tavares e Zeferina da Silva Pedrosa, pelo envio de notificação às interessadas do teor da decisão, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente.
Em votação, conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Excelência. Eu quero aqui acompanhar o voto da nobre relatora, mencionando que nós estamos fazendo a legalidade e registro, mesmo com a ausência do registro das vantagens. E nós não negamos o registro. Então, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Então, assim, o valor está a menor e, mesmo assim, nós estamos registrando. Então, eu acompanho o voto da nobre relatora. Não havendo mais processos, queria cumprimentar e falar de quanto nos honra a presença do nosso conselheiro Antônio Cristóvão aqui no Pleno. E vamos passar, então, às comunicações. Com a palavra, o doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos, em especial o conselheiro Cristóvão, que acabou de chegar, e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Obrigado. Perdão, presidente, eu estou caminhando aqui, eu precisava que a senhora viesse. Mas eu ouvi ele. Não, então, obrigado pela deferência. Com a palavra, a nossa presidente, conselheira Dulce. Obrigada, presidente. Também agradecer a todos que nos ajudaram aqui na sessão, cumprimentar a nossa conselheira substituta, dizer que sempre é um prazer tê-la conosco. E dizer também que essa matéria que nós estamos hoje discutindo aqui, que é a proporcionalização, é uma matéria extremamente complexa, a razão pela qual eu resolvi pedir vista para que a gente possa aprofundar um pouco as discussões, inclusive com o Acre Previdência. Cumprimentar também o nosso conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro José Augusto, os nossos servidores que se encontram. Nada mais, senhor presidente. Cumprimentar o conselheiro José Augusto, quanto à honra, é um prazer tê-lo aqui. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Também quero cumprimentar a todos, em especial os conselheiros Cristóvão e José Augusto. Agradecer a convocação da presidente conselheira Dulce para compor esta Câmara. Nada mais a comunicar, Excelência. Obrigada. E aí, então, considerando, então, que não há mais nada aqui a decidir, não há comunicações, gostaria de comunicar a ausência justificada do conselheiro Ronaldo Polanco, agradecer a presença de todos, a presença dos conselheiros, enaltecer, dizer o quanto nos honra mais uma vez, agradecer a todos e convocar, então, sessão para dia e hora regimental e encerrada a presente sessão.